Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você sobre a terapia de Botox, a terapia do Botox para pacientes neurológicos. E quais são os pacientes neurológicos que podem ser beneficiados com Botox? Então, todos os pacientes que têm uma lesão a nível de sistema nervoso central e que tem uma sequela a nível de tônus muscular, quando eu falo tônus muscular, você tem que entender que é muscular, né? A referência do tônus é quando nós temos uma alteração. Geralmente, o médico, o fisioterapeuta, o reabilitador denomina essa alteração de tônus como espasticidade, distonia, hipertonia. E às vezes também nós verificamos até uma rigidez muscular. E dependendo dessa rigidez, o paciente começa a sofrer limitações. Limitações nas mãos, entre os dedos, né? Limitações a nível de cotovelo, porque fecha aqui, não consegue abrir, limitações de abdução, de rotação interna e também a nível de membros inferiores. Eu falei membros inferiores, mas eu posso falar de quadril. Então, às vezes, a musculatura adutora das pernas começam a girar. Girando, ele pode sim, além de aduzir, além de contrair muito, ele pode sim ter uma pequena perda de relação articular. Por que eu falo que chega a um ponto de ter perda da relação articular? Quando eu falo perda de relação articular, nós entramos numa subluxação. Não é uma luxação completa, é uma subluxação. E ela acontece porque, numa fase avançada, o paciente perde músculo, perde gordura, e ele fica muito magrinho. E juntamente com essa espasticidade, essa rigidez, ele acaba não conseguindo segurar a articulação e ela pode sobressair, tá? E para isso eu quero abrir um leque de duas histórias que eu vivenciei com o paciente que tinha espasticidade grave. O primeiro, há mais ou menos 12 anos, eu fui convidada para atender um paciente. Quando eu iniciei o tratamento, ele estava na fase moderada, mas ele não tinha espasticidade ainda. Nós conseguimos fazer todas as atividades funcionais e atividades cognitivas ainda conseguia, porque ele falava muito bem o inglês. E a gente conseguiu fazer muita coisa nessa fase moderada. Mas quando chegou na fase avançada, ele perdeu peso e aí começou a espasticidade. E a espasticidade dele limitou ele muito a nível de quadril. A gente não conseguia colocar ele de pé, ele ficou muito magrinho e aí teve essa relação também de não conseguir fazer uma boa asepsia dele a nível de membro inferior. E nós observávamos sim que o joelho também ficava em flexão, ficava dobrado. Então, isso tudo nos levou a convidar uma neurofisiatra para uma visita e ela indicou o Botox. O Botox, ele é liberado na rede pública, no SUS, dependendo do paciente, dependendo do diagnóstico clínico do centro. Quando eu falo centro, de um grande hospital, de um centro clínico que trata só pacientes neurológicos, uma Santa Casa, um grande hospital, você tem como pedir, você tem como passar por uma avaliação e o médico
abrir a hipótese e pedir à Secretaria da Saúde para que esse medicamento venha para ser aplicado a nível de espasticidade. Mas nós também temos o paciente que tem Parkinson, que também usa. Temos também o paciente que tem cialorreia. A cialorreia é aquela baba, é aquele excesso de saliva que o paciente não consegue engolir. Então, há também essa indicação quando o paciente tem excesso de saliva. E também paciente que tem dores crônicas de cabeça, né? Então, são várias as indicações do Botox a nível neurológico. E aí eu quero abrir um outro relato. Um outro relato é que, há mais ou menos 9 anos, eu também atendi outro paciente do sexo masculino. O primeiro também era demência de Alzheimer. E esse já foi o segundo paciente, onde o início do diagnóstico era demência de Alzheimer, e depois, passando por vários testes, por vários exames, chegou a demência de Corpus de Levy. E aí, a esposa dele me convidou para fazer o tratamento dele por causa da alteração do tônus, a rigidez dele. E eu encontrei ele na fase moderada também, mas já tinha muita rigidez. A rigidez dele era completa, tipo assim, era pescoço, membro superior, membros inferiores. E só que esse paciente com demência de Corpus de Levy, ele ajudava muito. Ele colaborava muito comigo. Ele colaborava muito com todos. E sempre, mediante a terapia, após a fisioterapia, eu deixava ele relaxado. Eu chegava lá, ele estava assim, as perninhas todas encurvadas, o quadril, as pernas aduzidas, o pescoço lá na frente, e quando eu saía, ele estava relaxado. Em um determinado momento, o médico dele propôs, né, por causa da espasticidade, propôs o Botox. E aí eu mandei um relatório no dia, mandei um relatório, e antes de ele ir para o médico, eu fiz a terapia. Eu fiz a fisioterapia, né, de relaxamento. E mandei o relatório, explicando que o paciente talvez não haveria necessidade de entrar com Botox, porque nós estávamos conseguindo ter funcionalidade e relaxamento. E aí, no dia seguinte, alguns dias, eu recebi um relatório dele. É muito gratificante para todo profissional da saúde quando nós recebemos um relatório, e eu quero ler um pedacinho do relatório para você entender, não a parte da fisioterapia, mas por que ele achou interessante, por que a fisioterapia é tão importante, para que muitas vezes não há necessidade de colocar o Botox. Prezada doutora Neí, ocorre que fiquei muito impressionado com a diminuição da hipertonia logo após a sessão de fisioterapia. E verifiquei que os resultados obtidos ainda persistiam no momento da consulta, hora após a sessão de fisioterapia. Diante do que vi, achei melhor não iniciar qualquer medicamento relaxante, especialmente por causa do risco de efeitos colaterais psíquicos, alucinações, agitação psicomotora e motoras, hipertonia. Prefiro então esperar. O medicamento poderá ser iniciado a qualquer hora,
caso seu estado deteriore ou caso piore a resposta à fisioterapia. Nesse caso, sua opinião me seria muito valiosa. Por favor, volte a entrar em contato comigo caso isso ocorra. O relatório é um pouquinho maior, mas olha a relação. Existe contraindicação. Existe a possibilidade de, após a aplicação, ter alucinações, ter hipotonia. E quando nós falamos da hipotonia, eu quero que você entenda o quê? Você pode relaxar, mas se o paciente relaxar demais, membros inferiores e membros superiores, ele também não vai ter funcionalidade de fazer as atividades de vida diária. Então, a hipotonia e um outro fator, nem sempre o médico tem uma quantidade exata para aquele grupo muscular. Então, quando o fisioterapeuta, quando o paciente colabora, quando nós conseguimos, dentro das terapias, não usar o Botox, acaba que se torna mais positivo só a terapia muscular, a terapia de soltar, de relaxar. Então, nós podemos sim usar? Podemos. Tem indicação? Tem. Mas você tem que prestar atenção se você tem um fisioterapeuta, se você tem outros profissionais que podem te ajudar para que talvez não venha a entrar, né, com essa medicação. O fato também não se esqueça, tem o Botox no Sistema Único de Saúde. Tem outras terapias. Como que vai ser aplicado? Vai ser aplicado, pode ser aplicado em casa? Pode. Mas geralmente é em ambulatório, é no consultório, é na clínica, é no hospital. Vai ter efeitos colaterais? Alguns. Aonde que aplica é uma agulha, então vai na hora, vai sentir dor. Se fosse o Botox estético também, poderia sentir um pouquinho de dor, porque vai chegar no capilar, então no capilar pode sangrar. Então tem uma resposta, o corpo vai responder. Essas são as minhas orientações para você que tem um paciente que tem espasticidade grave e que às vezes está passando por um momento difícil e às vezes não sabe que o SUS pode prescrever esse tratamento. E se você tem um plano de saúde, o plano de saúde também, às vezes, pelo menos parte do Botox, ele também paga, então fica mais acessível. E tem outros, tipo assim, derivados, né, do Botox, que não é só um nome, são vários. Aqui, quando eu falei para vocês, ele citou o nome do Baclofen, mas ele também falou de outros nomes, né, que podem, Baclofen e o Dantrolene, né, que são medicamentos para diminuir a hipertonia. Então, assim, o que eu quero orientar, novamente, repetindo, é que você pode sim procurar um médico, um clínico geral, ou um neurologista, ou um neurofisiatra, que venha a prescrever no caso onde há necessidade. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe o meu vídeo. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe a sua dor. Quero dizer para todas as pessoas que às vezes compartilham, eu aprendo muito com vocês. E a partir do que vocês compartilham, é que eu entro na minha vivência, na minha história, no meu dia a dia, e eu posso abrir essa possibilidade de você entender e de você também compartilhar esses conhecimentos.
Muito obrigada. Eu te espero.